Banrisul agora tem limite turbinado do cartão Banricompras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. A Série Ouro de 2024 foi um sucesso. E esse ano promete ser ainda mais forte e disputada. E olha o contra-ataque, quem sabe a chance do Atlético, é pra fazer! Acompanha os jogos do Campeonato Gaúcho da Série Ouro de 2025 aqui na Masper TV. Olha o Murilo, abriu uma vozinha! Gol! Masper TV, a casa do futsal gaúcho. Oferecimento Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Neste inverno, cada agasalho faz a diferença. Junte-se à campanha do Agasalho 2025 e aqueça corações. Doe agasalhos, cobertores e calçados em bom estado. Faça a sua doação na sede da Masper TV. A sua doação é o abraço que alguém precisa. Uma iniciativa solidária Masper TV. Porque juntos somos mais quentes. Aqui na Masper TV, você tem infinitas possibilidades. Nove horas e 30 minutos, 13 graus é a temperatura e você confere imagens do Cais Navegantes na capital dos gaúchos. Está começando mais um Visão 360 nessa noite de sexta-feira. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Visão 360 na Masper TV, o seu encontro noturno com o universo dos negócios. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Camila. Boa noite para você também. Lembrando que você pode nos acompanhar nos canais 575 da Parabólica Digital e também no 20 e 520 da Claro TV. Você também pode nos acompanhar no nosso canal no YouTube, Estúdios Masper, ou também pelo nosso Instagram, Masper TV. O Visão 360 está no ar. Recebemos no Visão 360 de hoje alguém que uniu a paixão pelo cultivo das oliveiras com a marca de azeite mais premiada do Brasil e a 9ª marca de azeite de oliva do mundo. E também transformou a Estância das Oliveiras em uma experiência exclusiva, a primeira instância de olivoturismo. Convidamos o empresário Rafael Citone Goelzer. Boa noite, Rafael. Boa noite, Fernanda, Camila. Um prazer estar aqui na Masper TV, nesse grande programa Visão 360. Para nós é um grande orgulho. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. Obrigado. E nos conta como começou, então, a Estância das Oliveiras. Muito de legal. onde surgiu essa ideia? Surgiu de um olhar empreendedor. Meu pai, através de uma indignação dele, Lucídio, meu pai, ele trabalhou muito tempo em comércio exterior, viajava o mundo, ia para outros países, provava azeites maravilhosos. Ele era um apaixonado por azeite.
e voltava para o Brasil e tinha uma decepção atrás da outra. Nós não tínhamos nenhum produtor de azeite ainda brasileiro. E ele transformou aquela indignação dele em empreendedorismo. Ele falou assim, olha, eu vou parar de reclamar e vou começar a produzir o meu próprio azeite. E começou a estudar sobre isso, visitar lagares. O que é o lagar? Lagar é o local onde se faz a produção do azeite de oliva. Assim como na vinícola tu produz o vinho, no lagar tu produz o azeite de oliva. Então ele começou a visitar lagares no mundo inteiro, pegar pontos de inflexão, o que esses caras fazem de diferente para produzir azeites maravilhosos. E começou a estudar a nossa região, na região do município de Viamão, que fica aqui a 28 quilômetros de Porto Alegre, muito próximo, no terroir da Estância Grande. Ele começou a estudar o que é o terroir, né? O terroir são um complexo de coisas. É pluviosidade, ventos predominantes, temperatura, solo. E ele viu que tinha aderência àqueles pontos que ele tinha visitado lá atrás. E na mesma época, a Embrapa estava escolhendo 15 unidades de pesquisa no Brasil, há mais de 20 anos atrás. E ele chegou para a Embrapa e falou, ó, eu dou equipe de trabalho, eu dou área para vocês, dou tudo de graça, me coloquem uma unidade de pesquisa aqui, porque eu tenho certeza que vai dar certo. Na época, a Embrapa tinha feito um pré-mapeamento que eles chamavam de mapa dos olivais nacionais, e a nossa região estava fora do mapa dos olivais nacionais. E a primeira resposta da Embrapa foi uma negativa, falou, olha, a região de vocês não está mapeada como propícia. E meu pai levou os estudos e tudo mais, e bem insistente, como bom empreendedor, né, não desistindo, os caras viram que não ia dar certo, dizer não, eles colocaram uma unidade de pesquisa na nossa região. 5 anos depois, qual foi uma das melhores unidades de pesquisa do Brasil? Uau. Exatamente a nossa em Viamão. Eles mudaram o mapa nacional dos olivais. A gente se tornou altamente propício e começamos a produzir azeite de oliva. E teu pai atuava numa outra área diferente? Totalmente diferente. Ele trabalhava com comércio exterior, exportação e importação de produtos em geral, assim, plásticos, cristais e outros itens. Mas ele sempre foi uma pessoa muito voltada para estudar as coisas e se aprofundar e virar um especialista naquilo que ele gosta. E na ideia inicial da Estância das Oliveiras não era produzir comercialmente azeite de oliva. A ideia dele era produzir um azeite para a nossa família. Era produzir um azeite honesto, que ele diz, né? Só que daí a gente começou a produzir mais azeites. Na época, a Embrapa colocou 35 árvores. Meu pai olhou as 35 árvores e produzir muito pouco, né? Meu pai colocou no risco total 1000 árvores no primeiro plantio. E a gente começou a produzir azeite, mais e mais. A gente começou a presentear primos, amigos. Quando começou a sobrar, não tinha mais quem presentear. Há 7 anos atrás, a gente lançou o nosso primeiro azeite no mercado. Então, a Estância das Oliveiras foi lançada só há 7 anos. Há 7 anos. Então, no momento inicial, onde começaram as pesquisas junto à Embrapa, não era a ideia de um negócio ainda. Exatamente. Quando a Embrapa entrou, ela já deu a dica, depois daquela primeira análise, que seria um potencial negócio, né? Quando a gente começou a produzir maior quantidade, a gente viu que tinha uma qualidade diferenciada o nosso azeite também. E daí entra a parte da formação dos sócios, né? Dos primos, essa questão da gestão, dos irmãos, né? Nós somos entre 3 irmãos. Eu cuido da parte de relações com o mercado, o Rafael, o Lucas, que é o mais velho, formado em administração de empresas, cuida da parte financeira. E o André, meu irmão mais novo, ele fez uma das formações dele como mestre lagareiro. E as pessoas vão se perguntar, o que é um mestre lagareiro, né? Eu não sei o que é um mestre Jedi, o que tem a ver? Não, é muito parecido com o mestre cervejeiro, por exemplo, que produz a cerveja, ou enólogo que produz o vinho. Então, ele produz o azeite de oliva. Ele fez a formação dele de mestre lagareiro na Itália e fez também a formação de avaliador internacional de azeites. E ele começou a ver que aqueles azeites tinham um sabor muito diferente em termos de qualidade. Só que a gente queria ter uma análise isenta, né? E a gente foi tentar contratar aqueles avaliadores internacionais, os grandes experts mundiais, para que a gente pudesse mandar o nosso azeite, a gente ter um feedback, uma avaliação de retorno. Só que o valor era impeditivo. E como um bom brasileiro, a gente pensou, cara, como é que eu posso ter essa mesma análise sem pagar, de graça? Eu vou me formar. Aí teu irmão foi, pronto, solução dentro de casa. Ele fez a formação, só que como é que a gente ia ter a avaliação dos outros? Era o seguinte, era participar das premiações, onde esses grandes avaliadores eram os avaliadores das premiações. Então, a gente começou a participar dos prêmios internacionais para ter esse feedback. O nosso objetivo com relação aos campeonatos internacionais não é acumular medalha, é colocar o nosso azeite, a nossa produção de cada safra à prova dos mais altos e rigorosos paladares do mundo. Não, sensacional. Eu ia te perguntar quero te perguntar sobre os desafios que enfrentou durante esse período. A gestão familiar poderia ser um desafio se vocês não tivessem esse olhar de gestão profissionalizada e fizessem todo esse caminho que vocês já estão construindo. Você falou das premiações também, poderia ser, mas
vocês já foram lá e Exato. reverteram a situação como uma oportunidade. Camila, eu acho que o grande dificuldade com relação à olivicultura, e Fernanda, é exatamente a gente não ter nenhum benchmarking no Brasil para a gente poder se inspirar, porque na realidade era uma atividade que estava começando naquela época. Já existia uma produção em Caçapava do Sul há poucos anos, mas é uma atividade muito nova. Então imaginem que a gente está falando da olivicultura. O pessoal não deve saber, mas tu tens mais de 2.000 variedades de azeitonas no mundo. Uau, 2.000. A gente pode separar elas em 3 categorias, sendo bem simplista. Azeitonas para a produção de azeite de oliva, azeitonas de mesa, que são aquelas que a gente come em conserva, e azeitonas de dupla aptidão, que são aquelas que podem ser utilizadas tanto para conserva quanto para azeite de oliva. Mas assim, das 2.000, quais que vão produzir no Rio Grande do Sul, na região de Viamão, na Estância Grande? É tentativa e erro. E esse foi o maior desafio, que era tentar identificar aquelas 35, a gente plantou no início 35 variedades. Das 35 variedades, só 7 produziram. E assim tu vai tentando e errando. Só que a cultura da oliveira ela é muito longa. A primeira produção, hoje, se tu plantar um pé de oliveira, a primeira azeitona que tu vai colher vai ser com 4 para 5 anos. Nossa, tem variedades que demoram 8 anos. Então, tu demora todo esse tempo para descobrir que aquela árvore não vai produzir. Então, isso também é um grande desafio. A questão de distanciamento de árvores, tipo de poda, porque foi muita informação importada da Europa e não foi tropicalizado. E depois teve que ter toda uma alteração relacionada a essa questão no Brasil, porque a gente tem uma questão climática muito diferente da europeia. Exato. Mesmo a gente tendo frio intenso aqui, o nosso verão é altamente rigoroso. Exato, e ele é úmido também, então ele é mais propício a fungos. O que a gente fez na Estância das Oliveiras com relação aos fungos, né? A gente distanciou mais as árvores, a gente fez um sistema de poda em cálice, onde a área central da árvore ela é livre para pegar mais sol, e eu me alio ao sol para combater os fungos. Então a gente utiliza a natureza como nosso aliado também. Então tu acaba conseguindo trabalhar através desses desafios com muito estudo e resiliência, né? Porque é uma atividade também de um payback longo. Então esses são alguns desafios da olivicultura. Pois é, e por falar em desafio, eu te pergunto, qual que foi a decisão estratégica que vocês tomaram, né, enquanto família, empresários do mercado de azeites especiais, que foi fundamental, que foi crucial para o crescimento da empresa? Legal. Eu acho que para o crescimento da empresa foi esse insight que a gente teve de participação dos campeonatos internacionais. Esse foi o grande momento de vocês. Esse foi um grande momento, porque a gente começou a ter uma visibilidade mundial. Porque a gente imaginava que a gente ia ter um feedback dos avaliadores. A gente não imaginava que a gente ia ganhar as premiações, né? Claro. Por óbvio, porque a gente estava começando uma atividade que não tinha um histórico de produção. Só que no primeiro ano a gente já começou a conquistar premiações. E a gente começou a avaliar assim, vamos colocar em teste em mais países, em maior número de campeonatos. O pessoal que está nos ouvindo deve ter ouvido falar de vários azeites. Esse aqui é o campeão mundial, mas tem outra marca que também se diz campeão mundial. Por que tantos campeonatos mundiais, né? É que o azeite, os campeonatos dos azeites são muito parecidos com os GPs de Fórmula 1 ou o ATP do tênis. Tu tem diferentes etapas em diferentes países. Então, cada país tem uma ou duas competições oficiais do ranking. Perfeito. E no final do ano, tu tem o EWORD Ranking, que é o Extra Virgin Olive Oil World Ranking, que é o ranking mundial dos azeites. O que ele faz? Ele consolida todas as premiações que tu teve no ano. Então, há 2 anos atrás, a gente foi a 9ª marca mais premiada do Brasil. Aliás, a 9ª marca mais premiada do mundo, o azeite mais premiado do Brasil e a 9ª marca mais premiada do mundo. E o ano passado a gente subiu esse ranking, a gente se tornou o azeite mais premiado do Brasil e a 5ª marca mais premiada do mundo. Gente, que história linda. Não, imagina, a gente está hoje com já conquistados mais de 250 premiações internacionais durante esse período. Só este ano de 2025, a gente está com 81 prêmios em diversos países diferentes. E não é qualquer prêmio, é prêmio nos mais renomados concursos mundiais. Por quê? Porque, como eu disse, a gente não quer acumular medalha. Eu quero que o meu azeite seja avaliado pelos paladares mais rigorosos, pelos melhores prêmios. Então, a partir disso, tu vai somando pontuações até que tu chega no ranking mundial. Olha, esse a gente volta lá no propósito do seu pai, que é fabricar os melhores azeites. Exatamente, né? Não, porque isso leva vocês a estar sempre melhorando e sempre estar no patamar dos melhores do mundo. Sempre buscando uma classe mundial. Agora é segura
segurar a ansiedade para provar esse azeite. É verdade, né? Eu trouxe para vocês. Tem um pãozinho aí pra Se gente tivesse um pãozinho já. italiano, nós íamos fazer isso aqui ao vivo para que Bah, vocês ia tivessem essa experiência conosco. Ia ser especial. Com certeza. E a inovação? Me fale da inovação no segmento de Legal. produção de azeite. Na parte de inovação, a gente tem desde a inovação na parte de equipamentos, a gente foi a primeira empresa a trabalhar com equipamentos 100% brasileiros. A maior parte dos lagares locais que produzem azeite, fora do Brasil, por óbvio, mas também no Brasil, utilizam equipamentos internacionais, ou seja, importados. A gente acreditou na indústria nacional, a gente desenvolveu uma máquina em parceria com uma empresa de Santa Catarina, uma empresa aqui do sul do Brasil, e eles produzem 100% dos nossos equipamentos de extração desses azeites. Outra inovação foi a questão da tropicalização. Como é que eu faço para fazer o manejo do pomar, porque é um pomar, porque a azeitona é uma fruta, então como é que eu faço para fazer o manejo das árvores? Hoje a gente tem mais de 6.000 árvores de oliveiras na estância, com o menor uso possível de defensivos, ou seja, utilizando a natureza como minha aliada. Então, uma questão do distanciamento de árvores para o sol, uma outra questão, as oliveiras elas são muito atacadas por formigas. É muito interessante porque as formigas amam as oliveiras. O que a gente fez? Ao invés de colocar veneno para formiga, a gente comprou mais de 300 galinhas da Angola que simplesmente atacam as formigas e ficam bem gordinhas, faceiras no meio do olival, atacando aquelas pragas que acabam desestruturando o nosso olival. Uma cadeia bem ali. tecnológico. Vamos comprar galinhas da Angola. Tu vê, é uma inovação onde tu tem uma observação do que era feito antigamente, que se deixou de ser feito, mas que era extremamente eficiente e natural. Então a gente voltou para isso. Então quem for na Estância das Oliveiras, vocês vão ver com certeza as galinhas da Angola lá em volta da casa, do casarão, se alimentando das formiguinhas. Né? Que bacana. Não, uma alternativa, uma saída muito inteligente e que acaba tornando tudo muito mais bonito, mais natural. Exato. Naquele ambiente. Além disso, desde o início da nossa produção, há 7 anos atrás, a gente faz a neutralização de carbono de todas as emissões de gases de efeito estufa, escopo 1, 2 e 3, emissões diretas e indiretas de emissões de gases de efeito estufa. Por exemplo, o que seria uma emissão? Meu carro que eu vim até aqui é neutralizado de emissão de carbono. As embalagens que a gente produz, a energia elétrica que a gente utiliza, a nossa distribuição dos azeites, a eletricidade quando a gente está utilizando os equipamentos para a produção do azeite de oliva, tudo isso entra dentro desse cálculo, até que a gente estava comentando sobre o churrasco em fogo de chão, que a gente tem a parte do olivoturismo, que a gente pode comentar um pouco mais, a gente utiliza lenha para fazer o churrasco. Então aquilo ali também é contabilizado para a neutralização de carbono, que a gente realiza através do plantio de árvores na região, absorvendo o CO2 e fazendo essa questão do combate à mudança climática. Com uma preocupação socioambiental. Muito grande também. Que bacana. E Rafael nos fala, nesses períodos de incerteza econômica, dessas crises todas que o nosso país vem enfrentando, o que vocês fizeram para lidar com todas essas mudanças de cenários, tanto na economia e também as mudanças climáticas que acabam castigando demais. Exato, né? No Rio Grande do Sul a gente foi muito impactado com relação às mudanças climáticas. Né? As mudanças climáticas elas impactam diretamente a produção e de forma muito impactante a produção de produtos de terroir. O que são os produtos de terroir? E daí o pessoal que está nos assistindo vai lembrar no bolso desses produtos de terroir. Cacau, olha o aumento que a gente teve dos preços dos chocolates nos últimos anos. Café. Olha o preço do café, que hoje está até impeditivo para muitas famílias conseguirem adquirir. É verdade. E o azeite de oliva. O azeite de oliva também teve um acréscimo de valor nos últimos anos muito grande. Mas foi por causa das mudanças climáticas do Brasil, Rafael, esse impacto no preço do azeite? Não. Foi por causa das mudanças climáticas na Espanha. A Espanha é responsável pela produção de quase 40% do azeite no mundo. Eles tiveram 3 secas sequenciais muito intensas, porque a oliveira é uma árvore resistente a secas. Sim. Mas foi tão intensa que ela não conseguiu resistir e teve uma produção muito baixa. E isso inflacionou o azeite de oliva não só no Brasil, inflacionou o azeite de oliva no planeta inteiro. Então isso é mudança climática atuando diretamente no nosso bolso. Né? Então com relação às mudanças climáticas na Estância das Oliveiras, a gente tem um cuidado relacionado aos locais que a gente planta para exatamente serem mais resilientes, então terem drenagem, porque o nosso problema hoje no Brasil e no Rio Grande do Sul é excesso de chuvas. Não é excesso de secas. Mesmo a seca que assola o Rio Grande do Sul nos últimos anos, ela não chega a impactar a produção da olivicultura. O que impacta conosco é a chuva no mês de setembro. Por quê? Porque o mês de setembro e outubro é o mês de floração dos olivais. Então, quando eles estão florescendo, eles fazem a polinização cruzada. O que é a polinização cruzada? Uma árvore poliniza a outra através do vento.
Então não tem tanta polinização de insetos como a gente tem no cítrico, por exemplo, bergamota, laranja. 90% da polinização do cítrico é feito por inseto, abelha e outros insetos. No caso da olivicultura, é feito pelo vento. Então o pólen ele tem que estar seco para conseguir voar de uma árvore para outra. E quando a gente tem as chuvas, além de molhar o pólen, tu tem a queda das flores. E isso impacta diretamente na produção. Por isso que em 2024 a gente teve a maior quebra de produção do Rio Grande do Sul na história. 70% na média de quebra de produção dos produtores de azeite de oliva ano passado, em 2024. Esse ano já melhorou a produção, mas não chegou no estágio de ápice que nós tivemos ali no ano de 2021, 2022. E, Rafael, vamos falar de equipe. Toda empresa precisa de equipe. Qual a importância da equipe dentro desse contexto? Como manter uma equipe engajada? Qual o seu maior desafio na gestão? Fundamental, né? A equipe, as pessoas fazem toda a diferença, né? Quer dizer, aqui a gente está no estúdio, ele tem uma determinada metragem quadrada. Essa câmera que vocês estão me assistindo, ela tem uma configuração específica para me filmar. Mas se der um pepino nessa câmera ou naquela tela, quem é que vai resolver? São as pessoas que estão por trás dessas câmeras. Exatamente. Então, como é que a gente consegue, como empresários, reduzir o risco da decepção, por exemplo, de um mau processo realizado ou um mau serviço realizado e aumentar a chance do êxito e da surpresa positiva para o cliente? Treinamento. Então, quando tu treina as pessoas, tu reduz o risco do erro e aumenta a chance do sucesso. E um grande diferencial conosco na Estância das Oliveiras é sempre fazer a contratação de pessoas apaixonadas pelo que elas fazem. Porque a parte técnica a gente desenvolve. Exato. A parte comportamental é muito mais complexa. Tu conseguir desenvolver uma pessoa que seja inquieta, que queira aprender, que goste de coisas novas, que goste de pessoas, porque a gente trabalha também com turismo. Claro. Então isso vem do ímpeto dessa pessoa. Então quando tu olha que aquela pessoa brilha o olho quando tu conta a história da empresa, como é que ela funciona, opa, aí tem um grande candidato a ser contratado na nossa empresa, né? Com certeza. Então a gente trabalha com pessoas apaixonadas. Além da família ser realmente apaixonada e dedicada com isso, todo mundo que trabalha conosco na Estância das Oliveiras também são apaixonados pelo que fazem. É um ingrediente fundamental, paixão por aquilo que se faz, tem que ter brilho no olho. Exatamente, Fernanda. Cada uma dessas garrafas aqui tem muito amor e muita paixão dentro dela, além do mais puro azeite de oliva. Sensacional, Rafael. Encantada em conhecer um pouco mais da Estância das Oliveiras. Aproveitando para mandar um beijo, um abraço para o pessoal que nos acompanha pelo YouTube, em especial para o Kleber. Produção me dizendo aqui que o Kleber é um telespectador assíduo do nosso programa e está sempre conosco. A gente faz um rápido intervalo e volta já com o Visão 360. Não saia daí. Nilo Carlesso, Hair and Beauty. VaptVupt, escovas e unhas. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras e Presas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. A Masper Assessoria atende mais de 100 municípios distribuídos pelo país inteiro. Nosso suporte de tecnologia e assistência personalizada envolve todas as áreas de receitas municipais. São profissionais especialistas que atendem ICMS, ISS, operações com cartões de crédito, débito, Pix, transferências,
fiscalizações bancárias e de empresas, IPTU, ITBI, IR, ITR e legislação tributária em geral. Senhora prefeita e senhor prefeito, a Masper Assessoria põe na sua mão o domínio de toda a realidade econômica do seu município, da produção primária à rede bancária. Entre em contato conosco e solicite o seu orçamento pelo e-mail matana@masper.net. Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. A Série Ouro de 2024 foi um sucesso. E esse ano promete ser ainda mais forte e disputada. E olha o contra-ataque, quem sabe a chance do Atlético, é pra fazer! Acompanhe os jogos do Campeonato Gaúcho da Série Ouro de 2025 aqui na Masper TV. Olha o Murilo, abriu uma vozinha! Gol! Masper TV, a casa do futsal gaúcho. Oferecimento Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Imagens de Gramado, da Catedral de Gramado. Uma noite fria, 9 graus, nublado em Gramado. Voltamos aqui com Visão 360, com a entrevista com o Rafael, CEO da Estância das Oliveiras. Estamos conversando sobre os azeites e já vamos entrar também em todo o polo turístico que existe também lá, que eu estou bem curiosa para saber. É verdade, Camila, que legal, né? Um prazer estar aqui com vocês, retornando aí do intervalo. Interessante essa questão, né, que tu colocou, CEO da Estância das Oliveiras. Na realidade, a gente não tem CEO. E isso é uma outra questão da nossa empresa, né? A gente é uma empresa familiar sem presidente, olha só. A gente trabalha com diretorias, são 5 diretores, e a gente tem um conselho de sócios. E a gente se reúne uma vez por mês para fazer as reuniões estratégicas com um consultor externo para fazer esse trabalho. Cada um tem direito a um voto, os votos têm o mesmo peso nas decisões e cada um dirige uma das áreas, né? Então isso é uma outra questão bem interessante. Já saíram até reportagens sobre a Estância e sobre a Quinta da Estância, que é outra fazenda que a gente tem também. A empresa sem presidente, porque a gente não tem um diretor executivo ou um CEO, a gente tem realmente diretores e o conselho de sócios que tem, né, que trabalha com isso. Vocês têm um plano de sucessão familiar bem estruturado. Super, né? A gente já tem, exato, super estruturado, que a gente fez com o Instituto Sucessor, a gente realizou já há mais de 10 anos esse trabalho de consultoria profissional, então a gente tem acordo de sócios, acordo de famílias. O que significa isso? Significa que, por exemplo, o meu filho que tem hoje 12 anos, se ele quiser entrar na empresa, já tem as regras. Já estão delimitadas as regras, como é que funciona a questão de remuneração, quais são os estágios, por onde ele vai entrar, então tudo isso já está pactuado. Então isso traz muito mais solidez para a gestão da empresa, né? Sensacional. Mas indo para a parte do turismo, que tu me perguntou, né? O turismo a gente começou logo depois da produção do azeite de oliva, foi interessante. O azeite de oliva a gente produziu em 2019, a nossa primeira garrafa comercialmente, e a gente percebeu que o mercado ele tinha muito pouca informação relacionada à verdade da qualidade do azeite de oliva. O que se tinha eram coisas comerciais que as pessoas sabiam. E até a relação, tipo, a cor do rótulo faz a diferença para que tu vai usar. Não faz nenhuma diferença. Não faz nenhuma diferença, Dá isso é uma curiosidade. pra gente. Pois é, e era exatamente isso que eu queria te perguntar. Claro. Como que a pessoa que não entende de azeite de oliva vai escolher um bom azeite quando está lá no supermercado com infinitas opções? Perfeito, Fernanda. Vamos dar as dicas, então peguem a caneta e anotem aí. Olha só, chegou na frente da gôndola do supermercado, tá? Qual é a primeira coisa que tu vai procurar? Azeite de oliva tem que ter garrafa com embalagem escura. Por quê? Porque ele tem 3 grandes inimigos, o azeite de oliva. Um deles é a luz. Ele odeia a luz. Com luz, ele oxida. Eu sei que é lindo o azeite de oliva numa garrafa transparente, mas ele vai estar oxidado, ele vai ter perdido todas as qualidades que ele tinha dentro daquele produto. Então, não compra embalagem transparente. O segundo inimigo é o oxigênio. Então, procura azeites que tenham um dosador de qualidade, ou seja, mas como é que eu vou saber o dosador de qualidade? Normalmente, as marcas de mais qualidade trabalham com dosadores de melhor qualidade, ou seja, vai trocar menos oxigênio dentro daquilo. E a temperatura.
também do azeite. Então, busque embalagens que são mais térmicas. Ou seja, tenta não comprar embalagens plásticas. Comprar embalagens ou de vidro, ou, nesse caso aqui, de cerâmica, que é 100% térmico, né? Ele protege termicamente aquele azeite. Mas o que tu vai olhar na garrafa para escolher o teu azeite? Vou pegar a garrafa e tu vai olhar o quê? A acidez? Será que é acidez? Não é acidez. Não é. O principal fator de escolha... É o que mais se fala é sobre a acidez. Exatamente. Não é o principal fator de escolha de um azeite. Ele é um indicador de que aquele azeite foi muito bem produzido. Quanto menor a acidez, azeites extra virgens são abaixo de 0,80 de acidez. Então, abaixo de 0,80 é extra virgem. Mas é um indicativo de qualidade produtiva. O que eu indico? Busquem azeites abaixo de 0,3, porque vai estar uma qualidade excelente. Ah, vai ter diferença o 0,1 para o 0,3? Não vai ter grande diferença. Por quê? Porque a acidez no azeite de oliva é diferente da acidez do vinho, por exemplo, que a gente sente na boca. No azeite de oliva, tu não sente no paladar a acidez. Mas ele é um indicativo de qualidade, tá? E eu tô falando isso não porque os nossos azeites são ácidos. O nosso azeite mais ácido é 0,1 de acidez. Esse aqui que eu tô na mão é abaixo de 0,1. 0,08 de acidez. Mas não é esse o principal fator de escolha, tá? Então, o principal fator de escolha é a jovialidade do azeite. O azeite é o inverso de alguns vinhos. Enquanto alguns vinhos, quanto mais guardados, melhores eles ficam, o azeite, quanto mais fresco e jovem, melhor ele é. Então, tu vai procurar o quê, Rafael? A data de invase? Não. A data de invase no Brasil é uma pegadinha. Por quê? Porque a data de invase é a data que aquele azeite foi fracionado. Entendi. Ele pode estar num tanque guardado há 10 anos. Muito tempo. Se ele foi fracionado hoje, o azeite de oliva no Brasil, na legislação, é 2 anos de validade da data de invase. É um equívoco. Por quê? Na Europa é 2 anos da data de extração, que é o correto, quando foi fabricado. No Brasil, eles fizeram um lobby, trocaram uma palavra para poder vender azeite mais velho no Brasil e trocaram uma palavra. Então, não adianta tu olhar a data de invase, porque tu não vai saber quanto tempo aquele azeite está guardado. Então, tu vai olhar a safra do azeite. E tu vai olhar a safra do azeite diferente que tu olha do vinho. Tu não vai procurar uma safra 2015, 2014, tu vai procurar a safra mais próximo do ano que tu está comprando. Estamos aqui em julho de 2025. Tu vai procurar a safra 2024, 2025. Não compre de outra. Mas, Rafael, se não tiver na garrafa escrito a safra, o que eu faço? Olha, a minha dica é não comprar esse azeite. Compre. Por quê? Simples. Porque assim, não compre. O produtor... Liga pra mim que eu mando entregar em casa a Estância das Oliveiras. Não precisa comprar o da Estância das Oliveiras, tá? Mas assim, o produtor, quem produz azeite de oliva, sabe que essa é a informação mais importante na escolha de um azeite. Olha só. Por que eu, mesmo não sendo uma obrigação, colocar essa informação na garrafa, por que eu vou omitir a informação mais importante do consumidor? Provavelmente porque aquele azeite não é tão jovem assim. Então, e por que o azeite que não é jovem não é tão bom de tu comprar? Quando a gente compra um azeite, a gente quer 2 coisas. A gente quer o azeite de oliva extra virgem. A gente quer o ganho gastronômico, que são as notas de sabor. Azeites maravilhosos atingem até 7 notas de sabor diferentes. Eu não estou falando que são azeites com coisas dentro, entendeu? Com trufados ou outros. Não, azeite puro. Ele alcança até 7 notas de sabor diferentes. Os nossos azeites nos concursos internacionais, a gente tem alcançado 12 a 14 notas de sabor. É uma explosão de sabores. Então é o ganho gastronômico que tu vai ter. E o segundo ganho que as pessoas querem é o ganho da saúde. A dieta mediterrânea, a longevidade. Isso vem através dos polifenóis e antioxidantes. E quando esse azeite ele tá velho, ele perde os polifenóis e antioxidantes e ele perde as notas de sabor. Ele vira um azeite plano, que a gente chama tecnicamente. Ele não tem sabor, ele não tem gosto. Então ele não acrescenta nem na gastronomia, nem na tua saúde. Então não adianta comprar. Então é bom tu sempre procurar um azeite extra virgem mais próximo do ano que tu está comprando. E a dica de ouro é, se é o mais próximo do ano que eu estou comprando, compre azeites que são produzidos localmente. Ou seja, eu estou em São Paulo, compra um azeite brasileiro. Eu estou no Rio Grande do Sul, compra um azeite gaúcho, que tu não vai te arrepender, com certeza tu vai ter uma baita experiência. E aonde está os azeites de vocês? Os nossos azeites a gente tem dentro da Estância das Oliveiras. A gente tem uma loja modelo no Cais Embarcadeiro, no centro de Porto Alegre, que as pessoas podem degustar os 7 azeites que a gente produziu, aqueles 7 azeites que conquistaram 81 prêmios em diferentes países, estão lá para serem degustados, podem ir lá provar. A Karen, a Luciana estão lá para atender vocês. E nós temos empórios especializados em todo o Brasil, no mercado público de Porto Alegre tem também. E por que a gente não está em supermercado? Porque o nosso produto ele é um produto de nicho de mercado. O nosso foco não é atender supermercados, e sim
empórios especializados em produtos premium. Então, o nosso azeite especificamente. Claro que tem outros azeites com outros posicionamentos, mas o nosso tu vai encontrar em empórios ou nas lojas próprias da Estância. E na internet tem vários sites que fazem a venda também. Para um consumidor com paladar mais seleto, mais específico, que quer um produto realmente de qualidade diferenciada. Ele quer ter a certeza que ele está levando saúde para a família dele e para a mesa dele. Para vocês terem uma ideia, para mim fazer 1 litro de azeite, se a gente comparar com o vinho, tá? Com relação ao custo do azeite, que as pessoas sempre falam. Se a gente comparar com o vinho, eu colhi 10 quilos de uva, na média tu vai produzir de 5 a 7 litros de vinho com 10 quilos de uva. Quanto é que custa uma garrafa de vinho multipremiada mundialmente? Pô, é bem caro. Sim. Imagine o azeite, para mim produzir 1 litro de azeite, eu tenho que utilizar 10 quilos de azeitona. Uau. Então, Nossa, ele tem um rendimento 7 vezes menor que o vinho. Então, imagina o custo para te produzir isso. Realmente, é o néctar da fruta que está dentro dessa garrafa. Já justificou o preço que estamos pagando pelo azeite. Então, é diferenciado. Claro, o azeite é extra virgem, né? Claro. Tem azeites que utilizam azeitonas mais maduras, que eles produzem o dobro do meu rendimento. Certo. Isso, economicamente, é muito tentador. Mas tu perde qualidade quando tu utiliza azeitona mais madura. Tu perde tanto os polifenóis antioxidantes, que é a saúde, que no nosso caso, quando a gente colhe a azeitona verde, a gente eleva isso para a estratosfera, é saúde dentro da garrafa, e as notas de sabor também ficam muito menores quando a azeitona é colhida madura. E no nosso caso, a gente colhe ela antecipadamente para ter essa qualidade para o consumidor. Não, e olha que interessante, eu não sabia que no azeite de oliva existia também os polifenóis, a exemplo do que tem na uva, no suco da uva, que ele combate, ele é um antioxidante que combate os radicais livres, ou seja, nos deixa mais bonitos porque ele evita o envelhecimento da nossa pele. Perfeito, isso é sensacional, mais uma razão para consumir ainda mais. Vamos chegar em casa, nós ganhamos presente, vamos já provar. Não, sensacional, agora é a combinação perfeita, azeite de oliva e um belo vinho com pão italiano. Isso aí, não precisa buscar de nenhum. Mais nada. Rafael, uma pergunta, né? Nós entendemos agora como escolher um bom azeite no supermercado. Legal. Mas o que faz um azeite ser premiado? Quais são os critérios, os pré-requisitos para ser considerado o melhor azeite do mundo? Legal. As pessoas devem estar se perguntando como é que ganha 250 medalhas, o que tem dentro dessa garrafa? Os avaliadores, eles avaliam exatamente a complexidade desse azeite com 0 defeito. As avaliações, essas premiações, elas são todas avaliações às cegas. Não quer dizer que o avaliador está com uma venda, é que ele não sabe nenhuma informação relacionada ao azeite. Ele não sabe que é da Estância das Oliveiras, ele não sabe que é do Brasil, ele não sabe que é do Rio Grande do Sul, ele não tem nem contato visual com a minha garrafa. Para não ter nenhuma dúvida que ele não tem nenhuma informação. Ele recebe o copo com um código. É o azeite 52YH. Ele vai estar avaliando aquele azeite. Perfeito. Olfativo, então ele sente o cheiro do azeite, e gustativo na boca. E a partir dessa complexidade, ele vai avaliar o azeite. Quanto mais notas de sabor ele identificar naquele azeite com 0 defeito, se ele tiver um defeito o azeite, ele é desclassificado da premiação. Então, é o maior número de notas de sabor, a complexidade do azeite com 0 defeito. É isso que faz um azeite ser ultra campeão. E, Rafael, a gente vai precisar te convidar de novo para conversar sobre a Estância das Oliveiras, o polo turístico que se tem em torno da estância. Nós temos alguns minutos, eu só quero que você finalize falando sobre esse convite para o público para conhecer também a Estância das Oliveiras e tudo que vocês oferecem lá para o turismo. O mundo de produzir azeite de oliva é um mundo desconhecido ainda no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então, a Estância das Oliveiras abriu as porteiras para desvendar esse mundo. Então, a gente faz uma imersão no mundo dos azeites de oliva. São atividades normalmente em finais de semana e feriados, onde a gente também trabalha com a questão gastronômica. A gente realiza almoços temáticos em homenagem a regiões produtoras de azeite. Almoço português, almoço espanhol, almoço grego com quebra de pratos. Almoço em homenagem ao Rio Grande do Sul, que produz mais de 70% do azeite do Brasil é produzido no Rio Grande do Sul. Então a gente tem o clássico churrasco em fogo de chão e outros eventos especiais. Por exemplo, amanhã no sábado a gente tem um evento em parceria com a LVMH, que é o maior grupo conglomerado de luxo do mundo. A gente é a única flagship da Veuve Clicquot, que é uma das marcas da LVMH, a champanhe Veuve Clicquot. Então a gente está recebendo o François, que é o enólogo oficial da Veuve Clicquot, que produziu durante quase uma década a champanhe na região de Reims, na França. Ele está vindo para a Estância das Oliveiras fazer uma degustação de experiência com almoço harmonizado e as degustações de azeites. Então, todas essas experiências, pôr do sol com violinista, piquenique gourmet, tem na Estância das Oliveiras.
Fantástico. Não, já estamos querendo muito viver essa experiência. Sensacional. Rafael, muito obrigado. Amei conhecer a história. Agora faço questão de ir lá. E eu falei, quando eu for lá, a gente vai conversar e vai ter outro sentido fazer essa visita. Com certeza. Conhecendo toda essa história e vendo as galinhas da Angola passear. E entendendo por que elas estão lá. Que é mais importante. Muito bom conhecer a história por trás da empresa. Então, muito obrigada. Volto sempre. Obrigado. Né? E fica o convite para todos vocês que nos assistem conhecerem. E com certeza é uma experiência. Fernanda, foi um grande prazer estar aqui na Visão 360, na Masper TV. Para mim é um orgulho. Sempre que vocês precisarem, podem nos chamar, a gente tira dúvidas, a gente esclarece dúvidas dos consumidores também. Fique à vontade. Tá certo. Obrigada, Rafael. Obrigado. A gente faz um rápido intervalo e volta já com mais Visão 360 para você. Saúde RS desta semana, vamos falar sobre o Julho Verde, mês de conscientização, prevenção e combate ao câncer de cabeça e pescoço. No quadro Papo Bariátrico, vamos entender sobre o reganho de peso após a cirurgia bariátrica. Já no quadro Saúde das Mamas, vamos saber um pouco mais sobre a visão do residente de mastologia. E ainda, saúde da pele. Você sabe quais são as doenças de pele mais comuns na estação mais fria do ano? Nós vamos esclarecer tudo para você. Esses assuntos você confere neste sábado, às 9 horas da manhã, aqui na Masper TV. Até lá! Você que tem conta empresarial Banrisul, agora tem limite turbinado do cartão Banricompras Empresas para comprar tudo o que precisa para o seu negócio. E se você tem uma empresa que vende para PJ, aproveite também. Ofereça para os seus clientes as condições imbatíveis do Banricompras Empresas. Até 60 dias para pagar ou parcelado em até 12 vezes. Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Senhora Prefeita e Senhor Prefeito, considere ter controle total e alta produtividade em sua gestão municipal de saúde pública. Com mais de 15 anos de atividades, o Instituto Masper atua na gestão de pessoas, no controle e manutenção de patrimônio e na aquisição e distribuição de medicamentos, garantindo qualidade no atendimento à sua população. Uma gestão compartilhada com agilidade e transparência no uso de recursos públicos, prestação de contas e busca constante de metas e indicadores que podem, inclusive, aumentar a chegada de valores em seu município. Segurança e experiência em gestão de saúde pública é com o Instituto Masper. Entre em contato pelo nosso telefone prefixo 51, número 33886189. Seu município merece o nosso cuidado. Entre o aroma envolvente do café e a paixão por experiências únicas, nasceu em 2019 o Âmbar Cafés Especiais em Porto Alegre. Sob a curadoria atenta de Cris Amorim, o Âmbar é um ponto de encontro para saborear doces, salgados e seus cafés especiais. Adquira seu produto presencial online e faça parte do Clube de Assinantes. Saiba mais acessando o QR Code da página do Instagram e descubra que, às vezes, o melhor da vida cabe dentro de uma xícara.
A Série Ouro de 2024 foi um sucesso. E esse ano promete ser ainda mais forte e disputada. E olha o contra-ataque, quem sabe a chance do Atlético, é pra fazer! Acompanhe os jogos do Campeonato Gaúcho da Série Ouro de 2025 aqui na Masper TV. Olha o Murilo, abriu uma vozinha! Gol! Masper TV, a casa do futsal gaúcho. Oferecimento Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Viamão está crescendo. Quando você acerta suas contas com a cidade, multiplica cuidado para quem mais precisa. Multiplica educação, esporte, saúde, cultura. Com o Refis, você zera suas dívidas, ajuda a Viamão a crescer e concorre a um carro 0 km. Prefeitura de Viamão, construindo contigo a nova Viamão. Nesse sábado tem futsal na tela da Masper TV. ABF contra ATF Otimiza. Vamos até São Lourenço do Sul. Ginásio de Esportes Clube São Lourenço. É neste sábado, às 15 para as 8 da noite. ABF contra ATF Otimiza. E você já sabe, Série Ouro 2025 é na Masper TV, a casa do autêntico futsal gaúcho. Oferecimento Banricompras Empresas. Bom para quem usa, melhor para quem recebe. Quem já viveu um luto sabe que é um momento muito desafiador. E para desmistificar esse tema que é tão delicado, importante e muitas vezes complexo para muitas pessoas, nós vamos receber agora a psicóloga Natália Aguilar. Ela vai nos ajudar a entender o luto nas suas diversas formas e nos mostrar que as famosas 5 fases do luto não são tão lineares quanto nós pensamos. Uma conversa que com certeza vai ajudar muitas pessoas. Natália, seja muito bem-vinda aqui ao Visão 360. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada aí pela oportunidade de estar explicando um pouquinho a respeito desse assunto que tantas vezes nem é falado, né? Exato. E Natália, o que é o luto na sua essência e por que é tão importante a gente conversar sobre o luto? Tá. O luto, ele a gente diz que é uma reação, né? É uma reação natural e esperada, né? É um processo de adaptação que nós passamos diante de uma perda, de qualquer perda, seja ela por morte, seja ela a perda pela perda de uma relação, a perda de um emprego, a perda de um pet, e nós passamos, né, por esse processo de adaptação. A nossa mente, né, o nosso estado emocional, ele precisa de um período para se reajustar à nova realidade. Então, é como se, eu costumo comparar muito assim, né, como se fosse uma bomba atômica, sabe, que caísse na vida de uma pessoa. Quando cai uma bomba atômica, ela desconstrói
né, uma série de coisas que estava ali construída, né, a gente vai reconstruir aquilo, só que a gente vai reconstruir, no entanto, aquele lugar ele não vai ser mais como ele era antes. Então, a gente diz que quando nós somos atravessadas por uma experiência de luto, nós não voltamos a ser quem nós éramos, né, antes de vivenciar essa experiência. Por quê? Porque nós passamos por esse processo de adaptação e de reconstrução daquilo que nós chamamos de mundo presumido. É um momento de um forte impacto emocional e as rupturas, elas são inevitáveis, né? Como você disse, Isso. Não tem como voltar ao mesmo ponto depois de uma grande perda. E fala pra gente um pouquinho mais, Natália, sobre essa questão das 5 fases. São realmente 5 fases? Elas são lineares? Explica pra gente como é que é esse processo, quanto tempo dura em média, a cura de um processo de luto? Bom, essa questão das 5 fases é uma grande polêmica, porque, na verdade, assim, esse conceito de 5 fases do luto, quem trouxe ele pra gente foi uma médica suíça que se chama Elisabeth Kübler-Ross. Ela foi uma médica que estudou, que trabalhou muito, né, com pacientes terminais. E quando ela elaborou esse conceito, na verdade, ela não nomeou de 5 fases do luto. Ela nomeou das 5 fases que um paciente terminal ele poderia passar durante o processo de terminalidade dele, tá? Em algum momento da história se pegou isso, né, e se transformou em 5 fases do luto. E qual que é o problema da gente falar dessas 5 fases do luto? Como a autora, ela traz pra gente lá 5 fases: a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. O grande problema é que a gente coloca isso numa linearidade e a pessoa enlutada, isso pode não favorecer o processo de luto dela, porque ela pode, por exemplo, é muito comum, por exemplo, a pessoa enlutada, ela tá bem num dia e no outro dia ela tá péssima. E ela ter essas oscilações, que é o que, na verdade, é esperado e o que outras teorias contemporâneas trazem para a gente, né? Que o luto ele é visto assim como um pêndulo, né? Ora a gente está mais na lamentação, no processo de lamentação, e ora a gente está mais no processo de restauração da vida. Então, quando a gente fala das 5 fases do luto, a gente tem essa questão de que essa linearidade ela não existe, porque ora o enlutado ele vai estar de um jeito e ora ele vai estar de outro, e é muito oscilatório mesmo. Né? O luto ele acontece dessa forma. Então, quando a gente coloca nesse padrão, né, dessa linearidade, a gente pode não contribuir muito, porque o paciente ele pode achar, o paciente, eu estou falando paciente aqui porque eu sou psicóloga, mas o enlutado ele pode achar que ele não está vivenciando o luto dele direito, por exemplo, né? E isso pode não favorecer o processo. Que naquele momento não é o que menos precisa. Exato. E aí ele vai se cobrar por mais não estar isso. Vivendo dentro daquelas caixinhas que foram impostas. Isso, exatamente. Isso pode não contribuir para o processo dele, né? Claro. E para uma pessoa que está vivendo luto, qual a sua orientação como psicólogo? O que a pessoa deve fazer? Olha, primeiramente eu diria assim, né, que é importante vivenciar, né, todas as emoções dentro das possibilidades de cada um, né? A gente entende que tem pessoas que elas vão vivenciar de uma maneira mais intuitiva, de uma maneira mais emocional, vai expressar mais esses sentimentos. Tem pessoas que não, que são mais resguardadas. Então, eu acho que assim, é importante a gente vivenciar esse processo de acordo com as possibilidades de cada um, de acordo com aquilo que é possível para cada um. De respeitar o seu momento. Respeitar, ser muito gentil consigo mesmo, ser muito respeitoso consigo mesmo, porque é um processo delicado. Se acolher nesse momento, se permitir se acolher. Muito importante, né? A autocompaixão nesse momento ela é fundamental. E como lidar com a pressão social que muitas vezes cobra da pessoa que está vivendo um luto uma superação, uma reação rápida?
Nós temos, a nossa sociedade, ela não é preparada para lidar com dores. Então, qual é a nossa primeira reação diante de uma dor? A gente quer acabar com essa dor. A gente não quer ficar, né, com dor. Quando a gente tá, sei lá, com uma dor de cabeça, uma dor física, a gente quer logo acabar com isso, porque a dor, ela incomoda muito. E quando a gente fala de um processo de luto, que, né, tá aí no âmbito de uma dor emocional, a gente tem esse mesmo movimento. Então, é muito comum que a sociedade, ela coloque, né, que a pessoa, ela precisa virar a página, ela precisa melhorar, ela precisa... Só que isso traz, né, uma questão, muitas vezes, de um não reconhecimento da perda, de uma não validação. E quando a gente fala em luto, a pessoa, ela vai precisar viver esse processo para ela conseguir, eu não diria nem que sair dele, mas para ela conseguir colocar esse luto num lugar mais confortável, para que ela possa seguir a vida dela, ainda que com o luto, mas podendo olhar para outras coisas que vão aparecendo, né? Olhar mais para esse processo de restauração da vida. Então, mas para que ela chegue nisso, é importante que ela seja validada, é importante que ela seja escutada, que ela seja, que o luto dela seja reconhecido, para que ela possa fazer essa travessia. E quais são os sinais que esse luto pode estar se tornando patológico e precisando de uma ajuda de um profissional? Olha, eu sempre digo que, assim, a partir do momento que começa a reverberar no físico, né, eu acho que é um sinal de alerta, tá? Que a gente precisa olhar com mais cautela. A literatura, ela diz que a partir de 6 meses, né, de 6 meses a 1 ano da perda, né, que a gente precisa começar a ficar um pouco mais atento. Mas a gente entende que, como o luto, ele é um processo também muito subjetivo, não linear, e que não tem um tempo certo para ser vivido, eu, enquanto profissional, eu começo a observar muito assim, né, se essa pessoa, ela está conseguindo realizar as funções básicas da vida dela, né, levantar, escovar os dentes, comer, tomar banho, minimamente ter uma socialização com alguém, se essa pessoa trabalha, se ela está conseguindo ir trabalhar, se essa pessoa está conseguindo dormir direito, é essencial isso, porque se ela não dorme, né, ela tem mais um outro problema de uma exaustão física também, e não só uma exaustão emocional, porque a gente não vive se a gente não descansar a nossa mente, se a gente não sair do estado de alerta. Então, a gente precisa dormir, né? Existem psiquiatras que até falam, né, que quando esbarra no sono, talvez seja importante a gente considerar uma medicação também, porque, né, porque reverbera aí, né, uma série de questões aí na vida dessa pessoa que só vai piorando, né, se a gente não trata. Excelente, Natália. Obrigada pelos teus esclarecimentos, um assunto tão importante, tão delicado e que precisa sempre da orientação de um profissional. Obrigada pela tua participação aqui no Visão 360 nessa noite. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Eu fico aí à disposição. Obrigada mais uma vez. E o Visão 360 vai ficando por aqui. Desejamos a você uma boa noite e um excelente final de semana. Até segunda-feira. Até mais. Tchau, tchau. O Máspera Esportes está de cara nova e agora em 2 horários.